com Lúcifer e ele está disputando o corpo de Moisés. Vocês se lembram dessa história? Não, Né? como que é a Eles estão história? disputando o corpo de Moisés. Então, assim, se Moisés ele fosse enterrado, ia virar um local de peregrinação. Sim. Então, o corpo dele foi transladado para o céu. Só que nesse interim, Lúcifer ele quis tomar posse do corpo. Ele quis o corpo, né? E houve uma contenda com o arcanjo Miguel. E o Miguel não repreende Satanás. Ele fala que o Senhor te repreenda. Por quê? Porque na mesma patente. Lúcifer é um querubim, né? E o outro é um arcanjo. Arcanjo não luta com o querubim? O querubim é mais poderoso. É uma hierarquia. O arcanjo não está acima do querubim? Não. Quer ver um exemplo? Ah, É incontestável. Deus ele manda guardar o caminho para a árvore da vida. tá. Era uma coisa muito preciosa a árvore da vida. Ninguém pode chegar perto. Quem ele põe? Querubins com espadas de fogo ali. Querubim. Né? verdade. É a mesma patente de Satanás. Querubim ungido. Né? Então, É o cara mais sim, poderoso. os querubins são os mais poderosos. Então ele colocou querubins ali, não colocou arcanjo, não colocou serafins. Mas por que Serafins são da Miguel que adoração. vence? E como que Miguel venceu Lúcifer, se ele é uma patente menor? Porque ele capitaneou um exército. Ah, tá. Sim, ele Ele tem um sozinho? exército a seu favor. Ele sozinho, Ah, sozinho o Senhor te repreenda. Mas ele tem um exército a seu favor. E a batalha espiritual, se você gosta do lance, né? Vou te contar um exemplo clássico da Bíblia de batalha espiritual. Né? A geração de Moisés pereceu no deserto porque murmuravam, eram reclamões. Né? Nada estava bom. Aí a geração... verdade. Ó, Nada, azar, era o hard, né? Nada tava contente, Pois é, caramba. o cara, Os caras eram escravos lá no povo Egito. emburrado, né, meu? Escravos, cara. A gente devia ter ficado lá. Eu falei pra você. né? Pois é, saudade do melão. Pô, Pois é. Aí eles estão dando rolê no deserto, tal, aquela geração morre, vem a geração de Josué. mas também Moisés estava perdidaço lá também no Moisés deserto. não aguentava mais. Sabe que foi por isso? Sabe, Deus ele deu uma graça para Moisés, eu tenho certeza que foi isso, porque eu me vejo no lugar de Moisés. Moisés estava de saco cheio daquele povo. Os povos né? reclamando. Então ele viu a terra prometida, ele chegou a ver, mas ele não entrou. Deus então mostrou, olha, essa aqui é a terra. Pode ficar tranquila que Josué vai entrar, tal. Então, olha, fecha teus olhos. Fechou. E quando Moisés abriu, ele está no céu, ele está na Jerusalém Celestial. Pô, é aqui que você vai ficar, pronto, acabou aquele povo chato, meu. Ficaram lá, né? Então, acho que foi um presente para Moisés, né? Foi um presente. Aí Josué, ele está indo para conquistar Jericó. Só que ele vem de uma geração, ele é filho de uma geração murmurador. Aí a gente vai entrar na maldição hereditária. Êxodo capítulo 20, verso 5. Existe isso mesmo? Pois é. Eu pagar pelos pecados do meu pai, pois do é, meu avô? eu vou te explicar isso. Então, tá lá. Visita a iniquidade dos pais, dos filhos até terceira e quarta geração. Então, Josué tá na linha de frente. Ele estava em qual geração? Na segunda geração? Ele já era a primeira, né? Era a primeira geração? Primeira, sim. Nasceu no deserto. Tanto é que ele vai ter que circuncidar aquele povo que não teve. Então, ele vai para a conquista. E Deus fala com ele, olha, não tenha medo, eu sou contigo e tal. Aí, o que Josué vai fazer? Tudo certinho, ele segue a cartilha. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor vai fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Então, ele pede a santificação. Não adianta você ir para a batalha sem santificação. O diabo vai te rechaçar. Senão, ele vai te ver um monte de buraco em você, um monte de brecha em você, ele vai atacar. Aí depois que ele busca a santificação, você inverte o dígito, né? Josué 3:5, Josué 5:3. Aí ele vai circuncidar toda aquela geração que nasceu no deserto. Não nasceram no Egito e saíram circuncidados. Eles nasceram, então não tinham circuncidados. E era importante a circuncisão porque fazia parte da aliança. Então eles se alinharam com os valores de Deus. Depois que ele se alinha, Josué capítulo 5 ainda, aparece um anjo para ele. No momento ele não entende que é um anjo. Ele fala, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos, né? Na boa, é uma pergunta idiota, porque se fosse do inimigo, tomava uma espadada já e ficava esperto, né? Mas ele perguntou, é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele fala, não, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Ele é um príncipe, né? E ele está com espada desembainhada na mão, ou seja, ele está pronto para a guerra. Se o príncipe do exército está lá, o exército está junto dele. Ele não está sozinho. Josué, nesse momento, conquistou algo que a gente chama de autoridade espiritual. O mundo espiritual se mobiliza a favor de Josué. Só que tem a legalidade. Esses daqui, essa geração, é filho de uma geração murmurador. Eles vão murmurar. Então, o que Josué faz? Josué 6:10. Vocês não vão falar nada.
não sai a palavra alguma de sua boca até o dia que vos diga gritai. Aí você grita. Ou seja, se ele não falasse isso, para todo mundo ficar mudo, ia começar a reclamar, porque são filhos e murmuradores. É o pecado hereditário. Você imita o pai, o filho imita o pai. O pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, sim. o filho do filho. Pai é mentiroso, filho é mentiroso, né? E acontece isso muito, né? Acontece, é o pecado hereditário. Aí, imagina só, primeira volta, segunda volta, na terceira ia começar a murmuração. Pô, tá doendo minha joanete, é que você não viu como é que tá meu dedo encravado. Começaram a reclamar, mas não reclamaram. E aí trouxe vitória. Aí ele transformou aquilo que era maldição em bênção. Detalhe, que a gente se pauta em Êxodo, né, capítulo 20, verso 5. Visita a iniquidade nos pais, os filhos até terceira e quarta geração. O texto continua. Mas eu também visito até 1000 gerações daqueles que fazem a minha vontade. Ah, tá. Ele continua. 1000 gerações que fazem a minha vontade. Então vamos pensar que 4, é 3 a 4, vamos pensar 4 é a vontade de Deus e te amaldiçoar. Né? E Por que 1000... que Deus amaldiçoa alguém? Pois é, você vai entender agora. Ah, tá. Né? Então, vamos supor que 4 fosse a vontade de Deus de amaldiçoar. Tá. E 1000 a vontade de Deus de te abençoar. Né? Se você transformar isso aqui em matemática, Deus ele quer te abençoar 99,6% e te amaldiçoar 0,4%. Não é nem 0,5%. E você retém 0,4%. Porque dá dinheiro. A indústria, existe uma máfia gospel que ganha muito através da maldição hereditária. Ah, é? Ganha, porque dão cursos de maldição hereditária, cobram por ministrações, né? Ganham dinheiro com isso, fazem congressos, por isso ganham dinheiro. Né? Então é uma máquina para ganhar dinheiro. Porque se Deus ele quer te abençoar, 99,6%. E aí se você pegar um texto de Ezequiel 18, a partir do verso 18, está escrito que o pai não levará a maldição do filho e nem o filho levará a maldição do pai. Ué, mas são então textos tá escrito. que são um contra o outro, né? Eles são antagônicos. Parece antagônico, né? Não são? Parece antagônico. Mas esse 0,4% de maldição são para aqueles que herdam o pecado, que continuam o mesmo erro. Né? Então eu visito a iniquidade do pai no filho até a terceira e quarta geração. Se você for iníquo também, se você continuar com a iniquidade, se você perpetuar aquilo, seu pai mentia, você mente. Seu pai murmurava, você murmura. Se você interrompe, isso não acontece. É o que está em Ezequiel 18, de 18 a 22. Né? O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A maldição do justo cairá sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Cada um vai dar conta do seu próprio pecado. Né? Então, é muito claro isso. Deuteronômio também fala isso. Porque senão é uma coisa injusta, né? Eu pagar por por um pecado do meu pai ou do meu avô, coisa que eu nem tive controle sobre isso. Pois mas Deus não é injusto. Então, mas nesse mundo espiritual não é usado isso contra você? Ah, seu pai fez isso, seu avô fez isso, então você está pagando isso. Se você comprar essa ideia da maldição hereditária... Porque se vende essa ideia. Lembra que a Bíblia diz que iam espalhar no nosso meio doutrina de demônios, né, e fariam sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos? Texto fora de contexto é doutrina de demônio. O diabo ele não precisa mentir. Se você duvidar da verdade, ele já ganhou. Entendi. Né? Então ele deforma os valores. Então, desculpa. Não, eu ia só concluir uma coisa. Pode concluir. Tá? Deuteronômio 30, de 15 a 20, está muito claro. Deus está falando, eu coloco diante de ti a vida e o mal, a bênção e a maldição. Tá. Você escolhe. A escolha é sua. Né? Então, o seu livre-arbítrio vai escolher aquilo ali. Deuteronômio 30, de 15 a 20. Você que escolhe. Mas e como explicar uma geração copiando a geração anterior? Por exemplo, o pai tem problema de bebida, o filho tem problema de bebida, aí a outra geração, o filho desse filho tem problema de bebida. É só uma coincidência ou é o tipo de uma maldição que é passada de pai para filho? Não vejo maldição. Tem uma predisposição genética, tem um patrimônio genético que vai favorecer e tem a imitação. O filho imita o pai, imita. O pai é um modelo, uma referência. O pai mente, o filho vai mentir. Se o pai é mulherengo, né, o filho tem uma tendência de ser mulherengo, né? Então ele vai imitar. O pai é uma referência para ele. E aí vai perpetuando, vai passando de geração para geração aquilo. Até alguém que quebra essa corrente, né? E quebrar a corrente é uma decisão
Ou a pessoa ela já tem essa predisposição a quebrar essa corrente, ela só precisa... É uma decisão. Quer uma ver um decisão. exemplo? Vamos supor que no exército, ou na faculdade, eles vão passar o trote no calouro e tal, e aí o cara penou com aquilo. Aí no ano seguinte, em vez dessa turma que ficou represando o ano inteiro com raiva, né, puxa, o que eu fui, eu vou me vingar, vou fazer no outro, ele faz diferente. Ele recebe os calouros, sei lá, com flores nas mãos, com abraços, sejam bem-vindos. Ele quebrou a corrente. Aquela geração que foi bem acolhida vai acolher o outro, vai acolher o outro e assim por diante. Entendi. É uma corrente do bem. Entendi. Mas agora sim eu queria entender essa sua experiência natal da Irmandade, porque a gente deu esse contexto todo do que está acontecendo, desses sinais que vem acontecendo, dos cavaleiros e tal. Eu queria entender da onde vem essa Irmandade, do quão ela é antiga, como você se inseriu nela e o que ela, mesmo você de fora, o que você imagina que é o plano dela, que é o calendário do ano que vem, né? O calendário de 2023. o que é essa Irmandade? Ela está relacionada ao quê? Lá atrás, nos primeiros tempos, antes de Cristo, de onde vem essa Irmandade? Assim como a revelação cristã ela é progressiva, né? Lá no Velho Testamento tinha que fazer o sacrifício, tinha que fazer o holocausto, né? No Novo Testamento não precisa, porque Jesus já se deu em sacrifício por nós. Ele é o Cordeiro. É o Cordeiro. Então, tudo aquilo foi para a gente compreender o Novo Testamento, né? Foi um processo para a gente compreender esse Novo Testamento. Desde da Páscoa judaica, desde o momento que Moisés atravessa o mar, a libertação, Jesus vem na Páscoa, ele é o libertador. Tudo isso veio para a gente entender Jesus. Eles jogavam sangue, aspergiam sangue nas portas, né? Nos umbrais, tipificava o sangue de Cristo que nos protege, coisa e tal, né? Inclusive o óleo da unção, que eu fiquei de te dar, esqueci. Ah, tá. Né? Deixar aqui do teu lado. É feito com a arte do perfumista, né? De acordo com a receita de Êxodo. Os tabernáculos, utensílios e tudo mais. Então, normalmente isso daqui você não pode fazer de uma regra, né? Mas a unção quebra o jugo. Muitas vezes eu coloquei óleo na minha mão, né? E quando dava a mão para alguém que estava endemoniado, o demônio se manifestava. Só que nem sempre acontecia isso, né? Uma vez o demônio me enganou. Ah, é? Aí eu passei um aperto. Como assim? Bom, passa, né? Faz parte da experiência, tentativa e erro, né? É?